pastor Ibe nos pediu para trazer a mensagem. E eu fui orar, falei, Senhor, aí vou para cá, vou para ali, mas o que o Senhor quer falar? E eu senti muito o Espírito Santo novamente trazendo, fala sobre esse assunto, porque Deus nos ama tanto que quer nos ver livres, cumprindo nossos destinos. E muitas vezes, por não estarmos atentos a essas armadilhas, muitos caem na armadilha, e uma vez que cai na armadilha, compromete sua comunhão com Deus. Irmão, é muita coisa. Compromete sua família, compromete seu chamado em Deus, seu propósito eterno, enfim, muitas coisas. E o maligno sabe disso, por isso que ele é astuto e sagaz. Então, o Espírito Santo colocou esse tema, armadilhas perigosas. Armadilhas perigosas. E para ilustrar esta mensagem, eu quero que você veja um pequeno vídeo que vai ilustrar um pouquinho esta mensagem que eu quero ministrar agora. Pode colocar. Esse videozinho ele ilustra um pouquinho do que vamos ministrar. Uma vida presa, atraída, né? Você vê que essa ave foi atraída por aquele, como chama? Aquele alimento amarelinho, né? É isso? E alpiste. Bom, aquela coisa gostosa, porque por isso que ele foi para lá, né? E ele foi atraído e caiu. Então, quando cai, ele tenta sair. Ainda bem que esse vídeo termina bem, né? Que a pessoa que montou libertou também um pássaro, né? Acho que é por isso que nós escolhemos ele. Mas a realidade, gente, repito, o maligno é astuto, ardiloso e sagaz. A gente precisa estar muito ligado no mundo espiritual. Olha o que está escrito em Lucas, capítulo 17, versículo 1 até o versículo 5, diz assim: disse Jesus a seus discípulos. Aliás, deixa eu falar antes de ler esse texto. Esse livro aqui, é do pastor Ibe, Ofendido Nunca Mais. Ofendido Nunca Mais. Eu gostaria, eu quero sugerir em amor, eu quero até suplicar, se eu preciso me ajoelhar, eu vou fazer isso, de coração, para você adquirir, comprar e ler. Eu falo isso por amar o irmão, por amar você. Vai te abençoar muito. Eu falo isso porque nós estamos há muitos anos. Eu ainda sou jovem, mas já são muitos anos de estrada. Eu já vi tanta gente linda que começou uma história linda de fé, uma carreira da fé, mas que foi comprometido porque caiu na armadilha. E sonhos, casamentos, projetos em Deus, infelizmente ficaram no esquecimento, porque se ofenderam, caíram na armadilha. Então eu quero encorajar, eu fui verificar ali com o Vitor na Paz Book Story, tem bastante, adquira, leia, faça esse investimento, eu peço em amor que você assim proceda, tá bom? Vamos ver o que disse o Senhor sobre este assunto. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos. E a palavra escândalos aqui, ela vem do grego escandalon, que significa montar uma armadilha. Ou seja, é inevitável que venham escândalos, armadilhas. Mas ai do homem pelo qual eles vêm, melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Acautelai-vos. Em outra tradução, cuidado, fiquem ligados. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Olha só, se por 7 vezes ele pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido,
perdoa-lhe. É interessante quando o Senhor está falando isso para os apóstolos, ao terminar de ouvir, os próprios apóstolos já sabiam que não é fácil. Se a gente falasse que é fácil, nós estaríamos mentindo. Os próprios apóstolos disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Porque, meu Deus, que situação quando se fala de relações humanas. As armadilhas são montadas nas relações humanas. Eu peguei também na Bíblia a mensagem para melhor compreensão de todos. Jesus advertia seus discípulos e ele disse: provocações muito duras e tentações estão por vir. Ele está falando especialmente sobre relacionamento, tá, gente? Isso aqui o foco é isso. Mas ai de quem as provocar. Melhor amarrar uma pedra no pescoço e jogar-se ao mar que causar sofrimento a um desses pequeninos. Fiquem atentos. Se você vir ser um amigo agir errado, corrija-o. Se ele ouvir você, perdoe, mesmo que ele erre contra você 7 vezes no dia, e nas 7 vezes disser: sinto muito, não vou fazer de novo, perdoe. E aí os apóstolos então pediram: Senhor, dá-nos mais fé. Gente, é impressionante como o maligno, vou colocar na conta dele, porque ele veio com esse ofício de separar pessoas, infelizmente, de montar armadilhas para destruir projetos, para separar. Olha só, nós fomos criados para o amor, nós fomos criados para amar pessoas, nós não fomos criados para ter ressentimentos contra as pessoas, nós não fomos criados para ter amargura, nós fomos criados para ser livres. Mas o maligno, ele sorrateiramente vem montando as estratégias. Satanás, eu sempre digo, junto com seus comparsas, eles não são tão espalhafatosos, com um chifre, né, com um rabo, com alguma coisa: ei, eu vou te prender. Não, ele vai usar as sutilezas. Olha o que está escrito, segunda carta que Paulo escreve, Timóteo, capítulo 2, verso 24. Ele fala assim: o servo de Deus, e aí está falando com a igreja, não é com o mundo, viu, gente? É um assunto para nós mesmos, para os filhos, para aqueles que estão na fé. O servo de Deus não deve ser brigão, mas um ouvinte gentil, um professor calmo, que é firme e também paciente com os mais rebeldes. Você nunca sabe como, quando Deus vai torná-los sóbrios com uma mudança de coração e o retorno à verdade, para que possam escapar de onde? Da armadilha do diabo, pois foram apanhados e são mantidos cativos, forçados a seguir suas ordens. Esse é o esquema. As armadilhas estão montadas, sabe? Elas estão por aí, dentro dos casamentos, dentro das empresas, dentro das igrejas, estão por todos os lados. É impressionante o número de pessoas que caíram na armadilha e até hoje elas estão presas. E você pergunta para elas, e o pior de tudo é que elas não se dão conta. Mas o ressentimento, a mágoa, ela vai levar a pessoa para parar, para sair de um casamento, para sair de uma igreja, para sair de uma empresa, enfim, ele vai ficar refém daquele sentimento. Então, como eu disse, Satanás é sutil, e o maior deleite do maligno é no engano. É impressionante como as pessoas que estão encarceradas, é duro dizer isso, mas muitas vezes não sabem que estão encarceradas. É impressionante. Satanás é astuto e ardiloso quando opera. Nunca esqueça disso, irmãos. Até em anjo de luz ele se transformou. Então é muito importante nós compreendermos e termos cuidado com essas armadilhas. Agora, qual é a estratégia? Aquele alpiste, né? Aquela comida que atraiu o passarinho, a ave. Qual é a estratégia que ele vai atrair a vítima para essa armadilha? Porque talvez muitos de nós diria: não, ele não vai me pegar. Não, eu não vou cair nessa. Mas é dentro das relações humanas, né? E aí a estratégia é a ofensa. E eu confesso que eu fui muito edificado lendo o livro A Isca de Satanás, do John Bevere, que é muito bom, encorajo também vocês a lerem, e também o do nosso pastor, Ofendido Nunca Mais. São literaturas que vai nos ajudar muito a estarmos cautelosos e atentos ao que ele vai fazer.
A estratégia mais perigosa e traiçoeira é essa, é a ofensa. Eu costumo dizer que a ofensa não é mortal, né? Nós não estamos livres de alguém nos apontar o dedo, nós não estamos livres de alguém nos trair, nós não estamos livres de alguém nos ofender, nós não estamos livres disso. A questão é se eu vou cair ou não, compreende? Se eu vou cair na armadilha ou não. Porque a partir do momento que eu caio na armadilha, aí eu estou preso, né? Aí complica, porque se pegar e consumir a isca, aí eu caí na armadilha. E uma maneira de entender se eu caí ou não é o que isso irá produzir em mim, no meu ser. Por exemplo, alguns sentimentos que permeiam a alma de alguém que caiu na armadilha, nessa armadilha perigosa que o maligno vive montando. Ela vai passar a ter raiva, dor, ciúme, ressentimento, amargura, ódio, inveja e entre outros. Algumas das consequências de permitirmos ser escandalizados, ou seja, cairmos nessa armadilha, são insultos, ataque, divisão, separação, relacionamentos quebrados, traição e, para mim, um dos mais sutis, indiferença. Nós fomos criados para o amor, nós fomos criados para amar as pessoas, e todas as pessoas, mas principalmente da família da fé. É meu irmão, vamos passar a eternidade juntos, o céu é o nosso destino. Imagina, por alguma situação que eu me senti ofendido ou desconfortável, eu passo a ver meu irmão com indiferença. Não, tudo bem, agora eu já não quero ficar no mesmo ambiente que ele. Se nós sentávamos juntos na igreja, agora eu faço questão. E o duro que, se você perguntar para ele, você está ferido com seu irmão, ofendido, ele vai dizer não. Mas ele não era assim. Compreendem, meus irmãos? Ele, sem perceber, ele comeu a isca. E é importante nós entendermos isso. Pessoas que caem numa armadilha, o destino em Deus dela está comprometido. E Satanás é astuto e sagaz. E ele vai dizer, ele agora está conosco. Nós vamos dominá-lo. Porque essas coisas de ódio não está em Deus, está no maligno. Nós sofremos mais por causa de pessoas do que por circunstâncias. Então, Satanás vai usar as relações humanas. Algumas armadilhas do nosso caminho. Palavras duras de pais aos filhos. Uma vez eu ouvi um pai dizer a um filho, você não vale nada. É muito forte. Um pai dizer isso a um filho. Você é um fracasso. Uma vez eu ouvi um filho dizer isso. Eu fui pregar numa conferência lá em Boa Vista. E o rapaz que estava me levando para o hotel e para a igreja, ele era um cicerone, e eu conversando com ele, me fale sobre sua história. Aí ele falou, pastor, eu sou empresário, eu tenho posto de combustíveis aqui em Boa Vista. Puxa, que legal, parabéns. Mas eu vou lhe falar uma coisa. Eu sou um milagre. Por que você fala isso? Porque o meu pai, ele dizia, você não vai dar certo na vida. Sabe, pastor, olha como é sutil. Eu já perdoei meu pai, eu não quero ele perto de mim. É um engano, você não perdoou o seu pai, você acha que perdoou. Os irmãos compreendem? Está comprometido, isso é muito sério. Filhos, às vezes, com os pais, pensa em armadilhas diárias que nós, paulistanos, enfrentamos, é no trânsito, diárias. Talvez você já viveu situações onde o cara baixou o vidro, ele chamou palavras horríveis. E eu espero que você não tenha baixado o vidro e falado palavras horríveis. Porque você é um cristão, você representa Cristo. E talvez você pode dizer, não, mas eu não tenho sangue de barata. Mas você tem o sangue do Cordeiro sobre você. Você deve ser um exemplo. Todos compreendem?
Eu sei que não é fácil. Eu já contei isso muitas vezes para vocês, eu conto sempre. Eu vivi uma situação aqui assim. Eu vim da feira, era uma manhã de sábado. Até o dia de hoje eu não sei o que eu fiz àquele homem, mas ele ficou muito bravo. E eu olhei pelo retrovisor, ele estava buzinando, e ele falava palavras de bênção em minha direção. Você é muito lindo, pastor. E o semáforo abriu e nós saímos, e aquele carro veio atrás do meu, ele buzinando, e ele parecia um lutador de UFC. Barba grande, cabelo grande, barba assim, sei lá, forte. Como se não bastasse, ele emparelhou o carro com o meu. E aí virou um filme de ação. Velozes e Furiosos. Ele estava muito furioso. E aí ele em os carros, e eu digo, meu pai, o que eu fiz para esse homem? Mas eu sempre lembrei, eu sou um cristão. Isso é uma armadilha. Eu preciso tomar cuidado para não cair. E ele, assim, ele jogava o carro, e aí que a profecia vinha, ungido. Paramos debaixo do outro semáforo. Aí, meu irmão, fechou o semáforo, aí encostou os 2 carros. Baixaram os vidros e ali era a prova dos 9. Eu sou um pastor e um cristão, mas eu sou homem. Mas eu nunca esqueci que eu sou homem de Deus. Então, cabe a mim tentar me justificar ou me humilhar. Eu sei que, quando parou os carros, aí que ele falou palavras muito fortes. O olho dele, o olhar dele era de fúria, de ódio. E eu disse, e eu tenho isso comigo, e eu vou dar uma dica aqui, pega essa dica aí, gente. Seja amigo do Espírito Santo. Tenha o Espírito Santo como seu amigo. Essa é a diferença entre um religioso e um cristão que tem um relacionamento com o Espírito Santo. E eu coloco isso na minha vida diário. Eu preciso melhorar nisso. Nem sempre eu sou aprovado. Mas nesse dia eu disse, Espírito Santo, me ajude. Me ajude. O que eu fiz? O que eu faço? E eu ouvi aquela doce voz em meu espírito dizer, se ele está assim, é porque você o machucou, o feriu. Mas eu não sei o que eu fiz. Independente de você não saber ou não, peça perdão. Eu lembro de olhar assim, e ele assim, e eu, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Mas assim você é frouxo. Eu tudo bem, eu aceito, me chamem de frouxo. Você estava com medo de apanhar? Talvez também. Eu sei que eu disse, por favor, eu peço perdão, me perdoe, eu te amo. Foi mais ou menos assim, irmãos, a palavra dura suscita ira, mas a resposta branda desvia o furor. Quando eu pedi perdão para aquele homem, eu vi que a fúria deixou o seu rosto. Sabe, quando ele... ainda bem. Aí ele falou assim, não faz de novo não, hein? Sim, senhor. Irmãos, de coração, o semáforo abriu, ele foi embora, eu dobrei para a direita. Eu virei à direita. Eu fui chorando, porque eu tinha ouvido o Espírito Santo. E eu não caí naquela armadilha. Os irmãos compreendem. Talvez eu fosse brigar com aquele homem, ele me dava um tiro, eu não estaria aqui hoje. Deixa eu falar uma coisa para você e não esqueça disso. Toda humilhação precede uma exaltação. Toda vez que você escolhe se humilhar, prepare-se para o melhor de Deus para a sua vida. O contrário também é verdadeiro. Toda vez que você tenta se justificar, porque o céu vai fechar. E você caiu na armadilha, e o seu destino está comprometido. Os irmãos compreendem? Nós precisamos aprender essa lição. Nós precisamos aprender isso. Feridas são abertas e mágoas profundas se instalam quando você come a isca. Amizades são rompidas. Amizades. Pensa numa coisa linda que é a amizade da igreja, dos life groups, da comunhão. Acabamos de ceiar. Imagina eu não ceiar, porque eu estou com ressentimento contra meu irmão. Isso não é bom, isso não é de Deus. E o que eu faço? Humilhe-se, peça perdão. Não aceite cair nessa armadilha. Porque quando a pessoa cai, ela produz
mágoa. Mateus 24:10 diz assim: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Deixa eu falar uma coisa para você. A mágoa, esse sentimento de mágoa, ele se instala no coração e lança suas raízes, trazendo perturbação para a alma e contamina os que vivem ao redor. É impressionante como uma pessoa ressentida, amargurada, as pessoas percebem que ela está presa. Ela não está livre. Por quê? Porque a mágoa é uma prisão. É o cárcere da alma. A mágoa é o calabouço das emoções. É impressionante. É a masmorra escura onde seus prisioneiros são atormentados pelos verdugos da consciência. Quem se alimenta da mágoa não tem paz, não tem liberdade. É igual aquele pássaro tentando sair. Não tem alegria. E o mais doloroso de tudo, não tem condições de adorar a Deus. Irmãos, a comunhão desse cristão com Deus está comprometida. Como assim, pastor Giovanni? Olha o que está escrito em Mateus 5:23. Olha o que está escrito. Se, pois, ao trazeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, rapaz, deixa eu ver se tem alguém. Ah, tem. Poxa, teve aquela situação. E deixa eu dar outra dica em amor para vocês. Todas as vezes que vocês forem com o irmão de vocês, irmão ou não, uma dica de amor: não tentem se justificar. É um conselho. Isso eu adoto na minha vida até hoje. Eu amo meu irmão. E por que eu falo que muitos, quando vão tentar consertar um relacionamento que está rompido, eles têm problema nisso? Porque eles vão se justificar. Ó, meu irmão, estou te ligando aí para te pedir perdão, tá bom? Mas olha, deixa eu falar. Ó, meu irmão, estou mandando esse WhatsApp para você, porque tal, porque não sei o que lá, mas olha, bababá. Não caia na armadilha. E o que devo fazer? Apenas expresse amor e peça perdão. De alguma maneira aquilo está acontecendo. Eu quero pedir perdão para você. E eu te amo. Você é meu irmão. Nós jogamos no mesmo time. Todos me entendem? Isso é importante. Isso é uma dica. E se eu fosse você, eu não desprezava isso. Isso vai te fazer bem. Porque a nossa tendência, às vezes, é tentar justificar os nossos erros ou os erros de outro. E aí complica. Eu digo sempre que o amor cobre multidão de pecados. O amor cobre multidão de pecados. E eu repito, o amor cobre multidão de pecados. Eu amo a Deus e amo meu irmão e ponto. E se ele me feriu, eu vou perdoá-lo. E se ele me feriu mais uma vez, eu vou perdoá-lo de novo. E se ele me ferir mais uma vez, eu vou perdoá-lo de novo. E deixa eu dizer uma coisa para os meus irmãos. Eu sei que não é fácil, mas é possível. Deixa eu falar para vocês um pouquinho sobre alguns personagens bíblicos que foram montados algumas armadilhas. Para nossa inspiração, né? Tem personagens que nos inspiram. O tempo não permite, eu peguei apenas alguns, eu vou pegar a Ana, mãe de Samuel. Essa mulher era uma crente da igreja, e era uma armadilha envolvendo uma liderança, envolvendo o pastor dela, olha, trazendo para os nossos dias. Era um homem de Deus, Eli não era apenas juiz, era sacerdote também. E olha o que diz o texto, isso está em 1 Samuel, olha o que diz. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada. Deixa eu te falar, essa mulher ela era estéril, ela não podia dar a filhos, ela não tinha filhos. A outra rival tinha, a Penina tinha filhos, e muitos filhos. E Eucana, que era o marido, queria um filho, ela queria dar um filho. Então ela ia à igreja, ela vinha à igreja para orar, para buscar Deus. E o clamor dela foi tão intenso, que ela se jogou no chão e ficava só com os lábios, pai. E aí chega o pastor Eli. O pastor Eli vai passando, vê ela naquela situação, é o que diz o texto. Ele olha e ele diz o quê? Vai beber lá na rua e vem cair aqui dentro?
É o que está escrito aqui, eu estou traduzindo para a melhor compreensão dos meus irmãos. Vai beber lá, vem cair aqui, larga essa cachaça. Irmãos, nesta hora, uma armadilha foi montada para Ana. Ela estava orando. E deixa eu dizer para você, o Eli era uma autoridade, mas não era a flor que se cheirasse, como diz a minha avó. Eli, a família está comprometida, os filhos não eram exemplo. Ana tinha tudo para dizer para Eli o seguinte: o que o senhor está falando? Bêbada? Bêbada é sua mãe. Vá cuidar da sua casa. Vá cuidar dos seus filhos. Seus filhos estão aí tudo dando mau exemplo. Eu estou na igreja buscando a Deus. E você vem me chamar que eu estou bêbado? Se ela caísse na armadilha, ela ia dizer isso. Nesta igreja não fico mais. Destino comprometido, o útero continuaria cerrado, fechado. Os irmãos compreendem? A exaltação e cair na armadilha vai fazer o céu fechar. Isso tem que ser uma revelação para nós. Mas a humilhação, o amor, vai abrir o céu. Quando ele diz, você está bêbada, é o que ele diz ali, embriagada. Até quando tu estarás, aparta desse vinho, deixa essa cachaça. A armadilha foi montada, mas a Ana é um exemplo para mim e para nós aqui. Olha a resposta dela, olha o que ela diz. Porém, Ana respondeu. É a armadilha montada, não caiu não. Não, Senhor meu, não, Senhor meu. Chamou o homem de Senhor, deu honra, mesmo ele não merecendo. Eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois a tua... Me ajuda aí, gente. Serva. Não, isso para mim é uma inspiração. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Irmãos, o Eli, mesmo sendo que ele era o líder, ele era o pastor. Irmãos, cuidado, é um conselho em amor, isso eu pratico muito. Mesmo que aos meus olhos esteja errado, mas é uma autoridade que Deus constituiu. Ele tinha a chave do céu. E sabe o que ele diz? Ele responde para ela. Porque se ela afronta ele, se ela cai na armadilha, aí é complicar. Mas ela, não, Senhor, a tua serva, olha o que ele diz. Ele disse, vai em paz, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que te fizeste. Por causa desse ato, nós temos 2 livros na Bíblia, sabia disso? 1º e 2º livro de Samuel. Por causa desse ato aí nasceu o profeta Samuel. Toda humilhação precede uma exaltação. Toda exaltação precede uma humilhação. Outro exemplo, José, filho de Jacó. José era o 11º filho de Jacó. Mas ao longo, Gênesis 37, mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando, lançaram aonde, gente? Na cisterna vazia e sem água. E aí no versículo 27, vinde, vendemo-los aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Irmãos, aqui é uma armadilha montada pela família, dentro da própria família. E o José, ele poderia cair nessa armadilha e comprometer o seu destino. Escute isso. A armadilha montada. Deus tinha plano de levar José para o Egito, para ser a 2ª pessoa do Egito. Dar sabedoria a José para que o povo não morresse de fome. Irmãos, era um plano, mas passava pelo processo da vida dele. José poderia contribuir ou não. E eu fico feliz porque ele contribuiu. É o que nós fazemos em relação à ofensa, que sabemos que determinará como será o nosso presente e o nosso futuro. José do Egito passou 12 anos de sofrimento por causa de seus irmãos, vivendo como um morto-vivo, um escravo, destituído de tudo, e por causa da maldade de seus irmãos. Mas ele teve a oportunidade de se encontrar com eles. E olha só esse texto aqui que me impressiona muito. Coloca para mim. Disse José a seus irmãos, venham aqui. Porque o José poderia naquela circunstância dizer,
um dia vocês vão me pagar. Ó, se cair essa armadilha, um dia eu vou enriquecer, eu vou prosperar, eu vou ser uma pessoa bem-sucedida, e vocês vão comer aqui. Irmãos, eu te digo, ele não chegaria onde chegou. Podia até chegar, mas iria comprometer muito. Não, quando ele fala assim, vem cá, mano, eu sou José, seu irmão. Vou só lembrar para vocês entenderem, aqueles que vocês venderam. Agora olha só o que ele faz, corta para mim aí, por gentileza. Não entristeçais, não vos irriteis contra vós mesmos, porque haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. E José beijou todos os seus irmãos. Isso aqui me emociona. Os irmãos estão comigo, gente? Isso aqui é uma inspiração para a nossa fé. Tanta coisa acontecendo, ele escolheu perdoar, ele escolheu servir. Ele escolheu, porque muitos dizem assim, não, pastor, isso eu já ouvi muitas vezes. Não, ele está perdoado, está perdoado. Pastor, eu só não quero mais relacionamento. Eu não quero relacionamento. Tá? Eu só respeito. Claro, meu irmão. Você posso falar? Tudo bem, posso mesmo, porque até com pessoas ofendidas, até isso eu fico meio... Posso falar, você não perdoou. Os irmãos compreendem. José beija. Esse ato de beijar, para mim, é significativo. Por quê? Porque falou, está resolvido mesmo. Não há dúvida. Outro exemplo que esse não podia ficar fora, Jesus. Jesus, meu irmão. Por isso que Jesus nos entende. Porque ele foi, pense em um homem que teve armadilha por todos os lados. A começar pela sua casa, sabia? Os parentes, olha o que está escrito, Marcos 3,20. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para fazer o que com ele? Me ajude. Para o prender. Porque diziam, está fora de si, ele está louco. Irmão, Jesus ele tinha que ir para a cruz, morrer, ressuscitar e nos resgatar. Era um propósito. Mas se Jesus se ofende naquele momento, ele era Deus, mas era homem. Ele poderia se ofender. Ele poderia dizer, rapaz, Deus, manda outro, eu não aguento. Minha própria família. Não. Outra, armadilhas pelos discípulos. Irmãos, negaram, feriram. Teve um que é o Pedro. Pedro, ele na hora lá que a mulher disse, só é um deles. Olha o que Pedro responde. Ele, porém, começou a praguejar. Isso aqui é forte, gente. Praguejar é forte. Uma coisa é dizer, não conheço. Né? Não sei quem é esse homem aí. Não sei quem é ele, não. Mas praguejar, pô, dá licença. Praguejar é muito ofensivo. A mulher dizia, ele, eu não sei que esse laste, esse... Os irmãos compreendem? É diferente. Jesus falou, não, peraí, se não fosse, só os meus parentes já dava ruim. Agora meus discípulos, que eu dei a minha vida, e principalmente o Pedrão aqui, que eu fui noites e noites mal dormidas para cuidar desse homem. E ele não somente disse que não me conhecia, ele espraguejou. Mas eu fico imaginando, gente, um exemplo, por favor, deixe essa palavra entrar em seu coração, por favor. E quando Pedro está dizendo, seu isso, seu aquilo, Jesus fazia assim, ó. Coração para ti, Pedro. Eu te amo, Pedro. E, como se não bastasse, levaram ele para um falso tribunal, e olha só o que acontece. Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes, com os anciãos, escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos, e Pilatos o interrogou. Ei, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus. Você está dizendo. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Irmão, não era uma, era muita. Irmão, era ofensa de tudo que é lado. Era tapa que você não sabia de onde vinha. Muitas coisas. E constrangeu Pilatos, porque Pilatos falou, rapaz, calma. É muita ofensa, calma, é muita acusação. Eu estou traduzindo aqui.
Jesus calado estava, calado ficou. E isso constrangeu Pilatos. Você não vai se defender, meu? É muita acusação. Eu fico imaginando Jesus olhando para ele. Olha, irmãos, eu sei que não é fácil, mas é possível. É possível. É possível. Outro exemplo, Davi, armadilha envolvendo alguém muito próximo. Olha o que diz, Salmo 55, 12. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se fosse, eu suportaria. Não é o que me odeia, que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu, igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Junto andávamos, junto nos entretínhamos. E íamos à multidão, à casa de quem? De Deus. Nós estávamos na igreja juntos. Então foi ferido. E Davi caiu. Irmãos, essa humildade de Davi é que me constrange. Olha o que ele diz aqui quando ele caiu. Salmo 142, 7. Essa é uma oração. Você sabia que isso aqui é uma oração? Tire, Pai, oh Deus, Pai, tira a minha alma do cárcere. Davi reconhece que está encarcerado. Eu não quero viver assim, com mágoa, com ressentimento. Me feriram, eu não quero. Pai, irmão, isso aqui é muito forte. Porque Davi sabia, irmãos, existem consequências. Vou dar um conselho aqui de quem ama. Existem consequências graves, repito, graves, quando nós caímos na armadilha do maligno. Eu separei só 3 para nós pensarmos. Primeiro, consequências físicas. A falta de perdão produz amargura. E a amargura vai trazer úlceras. Outro, emocional. Satanás tem uma reivindicação legal para deprimir a pessoa. E a depressão vai arrasar a vida da pessoa. E para mim, a mais grave de todas, consequências espirituais. Consequências espirituais. Por quê? Porque o nosso relacionamento está comprometido. Imagina seu relacionamento com o seu Criador, com o seu Deus comprometido. Como assim, pastor? É o que está escrito. Olha o que está dizendo em Mateus 6. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai, pode colocar esse versículo aí na tela se tiver, também vosso Pai vos celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará. Acho que não tem esse versículo lá, mas anota ele aí que vale a pena. Se nós não perdoarmos, nós não teremos perdão. Simples assim, gente. E é verdade. Agora, pastor Giovanni, o senhor está encerrando a mensagem. Eu caí, não caí, poderei cair. Que enquanto estiver vivo, a gente está sujeito, ok? Então, o que fazer? Pastor Giovanni, estou livre, eu tenho paz com todos, amo todo mundo, maravilha. Só que nós continuamos vivos. Então, vamos lá. Para quem porventura caiu, vai cair, ou seja, está sujeito, como fazer para sair? Só tem uma saída. E eu gosto de usar exatamente assim, perdão genuíno. Por quê? Porque tem que ser genuíno. Não tem como eu falar, eu perdoo o meu irmão, mas não quero falar com ele, ou se eu vê-lo vindo, ou se ele está no culto, numa comunhão, eu faço questão. Não tem como, a pessoa está enganada, ela está enganada. Ela não perdoou. Ela achou que perdoou. Mateus 18, 34, 35 fala assim: indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoar cada um o seu irmão. Esse íntimo é o genuíno, é o perdão genuíno. É o perdão. Irmãos, eu lembro de viver uma situação assim um tempo atrás. Já tem alguns anos atrás. Eu feri meu irmão. Eu não queria feri-lo, mas eu feri da seguinte forma. Ele já tinha feito contato com uma ovelha. Eu não sabia e peguei o contato da ovelha. Era um irmão meu, íntimo meu. Congregávamos juntos.
E ele, então, ele questionou comigo. E ele foi muito forte as palavras dele para mim. Você pegou? Peguei. Mas você não sabia? Eu não sabia. Mas você sabia. Aí olhou para mim e disse, isso não é papel de homem de Deus. Você para mim não é homem de Deus. Nossa, aquelas palavras foram muito fortes. Eu digo, meu Senhor, ele se ofendeu. Agora tem uma situação para resolver. Aí, claro, eu já sei. Se eu não perdoar do íntimo meu irmão, eu falei, me perdoe. Aí, não, depois de conversa. Aí depois foi passando, e eu mandei áudio, me perdoe. Não, aí eu não entendi porque ele não queria me perdoar. Aí na igreja, aí eu peguei ele na igreja. Peguei mesmo, falei, irmão, vem cá, você precisa me perdoar. Você precisa me perdoar. Não, está perdoado. Falei, mas você está fugindo, me perdoa. Aí ele, não, eu digo, não, assim, essa imagem eu lembro benzinho. Olhe para mim dentro dos meus olhos. E ele ainda assim meio que olhando nos meus olhos. Me perdoe. Nós somos irmãos. Nós jogamos do mesmo time. Não, mas você está perdoado, mas você está me evitando. Me perdoe. Nós somos irmãos. Eu te amo. E olho no olho. Irmãos, é muito interessante esse lance do perdão. É interessante. Porque se a gente não resolver assim, ficam pendências. E o diabo, é aquele que fala, está na minha mão. Eu já sabendo disso, eu falei, por favor, me perdoe. Não, está perdoado. De coração, é do íntimo. Então eu só vou acreditar se você me der um abraço. Parece meio doido, né? Não, mas não, me dá um abraço. Irmãos, aí ele me abraçou e eu segurei que eu não quis largar mais mesmo. Ele ficou até meio assim. Falei, calma. É para você sentir que eu te amo, meu irmão. Que eu te amo. Sabe, irmãos, aquele amor, aquele pedido de perdão verdadeiro. Deus, irmão, eu vi naquele momento os demônios, o chifre queimando de capeta se suicidando. E os céus se alegrando. Os irmãos estão comigo? Nós somos cristãos, nós temos Jesus como nosso exemplo. E Jesus é meu exemplo. Então, gente, o perdão genuíno. Se não acontecer isso, aqui, estou usando esse gesto aqui porque o maligno vai levar vantagem. Eu já vi esse filme muitas vezes. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 2, 10 e 11. Ainda que a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato que tenho perdoado. Se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Vírgula, para que, aí está o nome do bicho aí, para que Satambira não alcance vantagem sobre você. Aí Paulo é espiritual demais aqui, porque ele diz, olha o que ele diz, porque nós não ignoramos os seus desígnios, as suas arapucas, as suas armadilhas, nós não vamos ignorar, ele é astuto, ele quer me prender, negativo. Eu vou perdoar de coração, meu irmão, eu vou perdoar. Irmão, dica de quem ama, o perdão vem com abraço, com expressão. E não adianta a gente tentar, não, porque meu jeito, pastor, eu sou assim mesmo, é porque não, irmão, se não nasceu de novo, eu compreendo. Mas se nasceu de novo, você tem o Espírito Santo. Você tem o amor ágape dentro de você. Você pode abraçar, você pode amar, você pode dizer eu te amo, você pode expressar o amor, porque você nasceu de novo. Sabe, irmãos, eu fico pensando, o que seria nós sem a graça de Deus? Quantas vezes nós erramos e Deus nos perdoou? E nós vamos errar de novo e Deus vai nos perdoar de novo. Eu quero pedir ao Ministério de Louvor para vir aqui. Quantos recebem esta palavra?
Você que está no auditório 2, você que está pela internet, você que vai ouvir depois essa mensagem, eu peço com rogos, meu irmão, permita esta palavra entrar em seu coração, para você cumprir seu destino, para você cumprir seu destino em Deus. Como eu disse, irmãos, eu falei, poxa, eu queria falar sobre outro assunto, mas o Senhor disse, fale sobre isso, porque eu quero ver meus filhos livres, voando nas asas do Espírito, não presos em uma armadilha do ressentimento, da mágoa. Eu separei algumas frases para a gente encerrar aqui. Coloca para mim aí, meu colaborador, amigo Eston. Todos dizem que o perdão é uma bela ideia, até terem algo a perdoar. O C.S. Lewis. Outra frase. Você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. O Mahatma Gandhi diz, o fraco jamais perdoa, porque o perdão é a característica do forte. Aquele que não pode perdoar, destrói a ponte sobre a qual ele mesmo deve passar. Eu gosto dessa também. O perdão é a chave para a liberdade. Perdoar é nocautear o mal com golpes de bondade. E essa para mim é a melhor das frases. Essa última. Perdoar é repetir com os outros o que Deus fez com você. Que Deus nos ajude